Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Mais uma vez com vocês, Diácono Adailton Ferreira, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade de Formosa, Goiás. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos outra vez. Agradeço aí também à pastora Loide, ao pastor Gedeon Júnior e também ao meu pastor Arnoldo Barbosa pela confiança em mim depositada. Amados, no áudio de ontem nós falamos sobre leis gerais com relação a aquilo que Deus exigia, estabeleceu para o seu povo no meio da congregação, no meio do arraial. E hoje a gente vai continuar falando, melhor dizendo, com relação às leis de modo geral, porém de uma forma mais específica. E a partir do versículo 15, falaremos um pouco mais sobre algumas coisas que o Senhor determinou para o seu povo Israel, né? No versículo 15, o Senhor vai falar sobre a questão do foragido, daquele que fugiu, do escravo, que fugiu do seu senhor. Ele se achega à cidade e ele tem que ser acolhido. Ele não pode, de maneira alguma, ser devolvido para o seu senhor. Então, quando um escravo foge e ele chega até o povo de Deus, ele precisa ser acolhido pelo povo do Senhor. Precisa ser recebido no meio deles. E o texto diz no versículo 16 que ele ficará no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das suas portas, onde lhe agradar, não o oprimirás. Então veja que o fugitivo aqui, ele precisa ser recebido e ele não pode ser oprimido de forma alguma. Ele tem que escolher onde ele quer morar, onde ele quer viver. E ali ele vai ficar tranquilamente. Aqui o Senhor está deixando claro que, trazendo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida hoje, nos dias atuais, o Senhor está nos dizendo que a igreja do Senhor, ela tem que ser uma casa de acolher, uma casa de agregar, uma casa que recebe pessoas de diversas maneiras, de diversos credos, de diversas formas, pessoas que vêm fugidas da vida que tem vivido, enfrentado no mundo aí fora, e precisa de um acolhimento, precisa ser recebida, e essa pessoa precisa ter um lugar garantido no nosso meio. Essa pessoa não pode, irmãos, ser maltratada, ser menosprezada, olharmos para ela com um olhar diferente, sabe? Essa pessoa, da forma que ela vier, ela precisa ser recebida e precisa ser acolhida no nosso meio. Amém? Glória a Deus por isso. E no versículo 17, o Senhor vai nos trazer aí assuntos com relação à prostituição. Essa lei que o Senhor coloca e estabelece para o seu povo Israel é uma lei que ela precisa ser bem entendida, bem esclarecida. Por quê? Porque ele deixa claro que não pode haver prostitutas entre as filhas de Israel. Não haverá também sodomita dentre os filhos de Israel. Ou seja, a homossexualidade, a prostituição, tudo isso é proibido por Deus. Não era, é proibido, continua sendo proibido por Deus. O Senhor não aceita essa prática, esse tipo de prática que o mundo hoje está pregando de uma forma aberta. Não estou aqui atacando ninguém, estou aqui falando da palavra de Deus, estou aqui falando o que o Senhor está nos dizendo no seu texto sagrado. E ele vai nos falando no versículo 18 que não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Veja que, mesmo que essa pessoa queira ofertar, queira dizimar na casa do Senhor, esse dinheiro, irmãos, ele não é aceito pelo Senhor. Pode até ser aceito pela igreja, pelo pastor, mas não é aceito pelo Senhor. Por quê? Porque é um dinheiro que veio da prática do pecado, da prática da prostituição, da sodomia, e o Senhor não concorda com isso, o Senhor não aceita isso. Então o texto é bem claro, não haverá prostituta dentre as filhas de Israel e nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus. E isso serve para nós. Não pode haver prostituição no nosso meio, não pode haver sodomia em nosso meio. Temos que ser santos. O Senhor tem que encontrar em nós a santificação de uma forma total e completa, capaz de agradá-lo, capaz de satisfazê-lo. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita, irmãos, em qualquer templo, em templos imundos.
Então precisamos entender isso e colocar a nossa vida na presença do Senhor de uma forma que Ele continue nos abençoando. Aleluia, Jesus. Versículo 19, o Senhor ele vai falar nesse texto com relação a emprestar dinheiro a juros ao irmão. Não emprestarás dinheiro com juros ao teu irmão. Nem dinheiro, nem comida, nem qualquer coisa que se empreste com juros. Então, o Senhor está dizendo aqui, olha aqui, ao teu irmão, se você emprestar quando for receber, receba não cobre juros dele. Não cobre juros dele. Porém, ele deixa aberto para que essa prática de cobrar juros ao estrangeiro você possa fazer. Você tem total liberdade para fazer isso. Por que o Senhor está falando isso aqui? O Senhor não está dando liberdade para sermos agiotas. Não, o Senhor está dizendo que é lícito que você cobre algum juro de quem você não conheça ou de quem seja estranho ao seu convívio e que precise de algo que você tem para emprestar, e quando ele for pagar, você cobre algum juro dele. Então isso o Senhor autoriza. Eu quero que você entenda de uma forma clara que isso não é ser um agiota, isso é você emprestar com juro, mas um juro digno, um juro justo, não aquele abusivo, né? Como temos visto aí demasiadamente no meio do povo aí no mundo. Então, o Senhor condena a questão do empréstimo com juro ao irmão, mas libera para o estrangeiro. Aqui a gente precisa entender bem claro que o que ele está dizendo para o povo de Israel aqui é que ao irmão a gente tem que abençoar. Se você puder abençoá-lo dando aquilo que ele está precisando, glória a Deus por isso. Mas se você quiser emprestar e dizer, olha irmão, eu vou te emprestar e quando você puder você me paga, isso também é lícito. Porém, não cobre juro deste irmão. Amém? E as orientações continuam, irmãos. Aqui no versículo 21, o Senhor vai falar sobre a questão do voto. A questão do voto, irmãos, ela é bem clara. O Senhor ele deixa bem claro que quando você fizer algum voto ao Senhor teu Deus, não tarde em cumpri-lo, porque o Senhor ele vai cobrar, ele vai requerer de ti e em ti haverá pecado se você não cumprir o teu voto. Então veja que aqui o Senhor diz assim, olha, não é obrigado você votar, você não tem obrigação um dia de fazer voto, mas se fizer, não tarde em cumpri-lo, porque o Senhor vai requerer de ti, e se você não pagar o teu voto, em ti haverá pecado. E ele diz no versículo 22, porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Então veja, se você não fizer voto, você não vai ser um pecador. Eu não gosto de fazer voto, eu não quero fazer voto. Não tem problema, não tem problema. Agora, se votar, cumpra. Se votar, cumpra. E cumpra dentro do prazo, o mais depressa possível, quando tiver condição. Por quê? Porque o Senhor ele vai requerer de ti esse voto. E a Bíblia diz aqui, o Senhor deixa bem claro, que quando a gente vota e não cumpre, a gente está em pecado. A gente está em pecado. Então, se você, meu querido irmão, não tem condição de cumprir o seu voto, não vote. Não faça voto a Deus, tá? Porque assim você se livra do pecado de não cumprir esse voto. E o Senhor no versículo 23 diz assim, olha, o que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Irmãos, é muito claro isso aqui. O Senhor está dizendo, olha, dos teus lábios saiu voluntariamente esse voto. Ninguém te obrigou, o Senhor não te obrigou, o Senhor não exigiu de ti voto algum. O Senhor não foi lá e cobrou que você votasse. Porém, você votou. E se você votou voluntariamente, você precisa cumprir este voto. Você precisa, depressa, cumprir esse voto com o Senhor. Por que isso, irmãos? Porque quando a gente, já falei, vou repetir, quando a gente vota e não cumpre, a gente está em pecado. Então, quando sai dos teus lábios um voto que você está fazendo a Deus, ele foi um voto voluntário. Ninguém te obrigou a isso. Você precisa entender que quando você vota, você precisa cumprir. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 24, irmãos, vai falar sobre a questão de quando a gente está passando em algum local, até mesmo próximo a uma plantação, e a gente tem fome, o Senhor nos deixa claro aqui que se a gente
entrar nessa colheita e a gente comer do fruto dessa colheita, até nos fartar, a gente tem esta liberdade. Porém, não podemos, irmãos, pegar nada para levar conosco, porque aí se torna roubo. Enquanto você está se alimentando, enquanto você está comendo no local, até aí tudo bem, você está se alimentando, você está matando a sua fome, está saciando a sua fome. Porém, se você põe a mão e enche a tua sacola, enche a tua bolsa, teu cesto, você estará roubando. Isso o Senhor não permite. Então entenda, vou entrar na colheita, vou entrar na seara e vou me alimentar. Tem todo o direito para isso. Porém, se levar alguma coisa para casa, carregar no teu cesto, encher o teu cesto, aí você já está errado. Aí já passa a entrar na questão de desobediência. O desobediente não tem lugar no reino do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Versículo 25, irmãos. O Senhor continua falando sobre a questão do entrar na seara. Quando você entrar na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Veja que o Senhor aqui está falando que, bem claro, você pode colher com a tua mão, mas não encoste a tua foice. Não leve a foice à seara do teu irmão. Por que isso, irmãos? Porque quando a gente... Imagine aí você está com fome. Eu estou com fome. Eu estou vendo aqui que tem uma roça, tem umas espigas bonitas, tem um fruto bonito. Eu vou entrar e vou saciar minha fome. Glória a Deus, você está tendo esse privilégio. Porém, se você pega da sua faca, da sua foice e começa a cortar diversos frutos para levar com você, você já está invadindo a propriedade alheia e pegando aquilo que não é teu para levar para casa. E isso o Senhor não permite. Quando a gente tem fome, a gente precisa se alimentar no local, naquele momento. E isso quer dizer que quando eu entendo que eu não posso levar nada daquela seara, nada daquela colheita para minha casa, o Senhor está me dizendo, olha, você pode se alimentar à vontade, porém você não pode levar para casa. Você não pode ser desobediente, você não pode estar em pecado. Por quê? Porque o pecador, ele não tem parte comigo. Amados, esse texto do capítulo 23 de Deuteronômio, falando acerca das leis de modo em geral, o Senhor vem trazendo orientações para todos nós nos dias atuais com relação a nos portarmos, irmãos, ao nosso comportamento, a nossa forma de agir para com o próximo, agir para com aquele que precisa da nossa ajuda, agir para com aquele que está necessitado. Tudo o Senhor tem nos informado, tudo o Senhor tem nos orientado nesse texto sagrado do livro de Deuteronômio, capítulo 23. E esse texto, todo esse livro, Deuteronômio, Números, são leis, irmãos, que vai nos orientar, vai nos deixar capaz de fazer a vontade de Deus de uma forma coesa, de uma forma inteligente, de uma forma perfeita para agradá-lo. Então, encerrando esse capítulo 23, o texto é bem claro quando fala que a gente precisa pegar com a mão, mas não levar a foice. Não invada a seara do teu próximo para colher para você. A seara não é tua, a seara não é minha. Entenda que a seara é do Senhor. Quando a gente fala de seara, a gente lembra da obra do Senhor, do trabalho na casa do Senhor. E quando eu coloco isso para os dias atuais, eu entendo que esta seara que é do Senhor e estas espigas que eu estou colhendo, o Senhor está dizendo que elas precisam ser cuidadas, elas precisam dar de atenção, elas precisam de uma atenção maior para que elas possam assim serem saciadas também. Entenda que fazer a vontade do Senhor na sua seara, além de agradar a Deus, Ele está falando aqui que você tem que agradar o teu próximo. Você tem que cuidar do teu próximo. Nós temos que entender, irmãos, que tudo que o Senhor colocou na sua palavra não foram simplesmente para os dias lá no passado, mas também eles são importantes para nós nos dias de hoje. Por isso estamos estudando esses textos. Por isso estamos esclarecendo esse texto um pouco mais com uma certa profundidade. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que possamos aprender cada vez mais da sua palavra, e que essa palavra possa penetrar em nossos corações, e que possamos praticá-las no nosso dia a dia. Até uma próxima, e a paz do Senhor a todos.